Estamos de volta com o debate sobre a lei do desarmamento e, como prometido no bloco anterior, vamos começar dando a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes. Então, quando eu falo de facilitar o acesso à arma, mas com muito critério para a pessoa que tem ficha limpa, que tem um critério assim, mas muito equilibrado já mesmo. Já está na lei, né? doutor Carlos? Então isso é que eu sou favorável. Exigência da lei. É. Agora, quando eu digo também que a lei no papel é uma coisa, na prática é outra, e quando se fala aí dos prazos para porte de arma, viu, sargento? Eu queria que você essa questão do porte de arma e o prazo. O que está acontecendo na minha região? Para mim é crime da polícia, no meu entendimento. O que acontece? A pessoa, ela tem o porte de arma, o porte vence. Viu, sargento? A pessoa tem o porte de arma, o porte venceu. A partir dali, ele já está ilegal. E ele não consegue regularizar mais. Por quê? Porque o órgão público não funciona. E aí o que está acontecendo? Santa Rita do Sapucaí, São Sebastião do Paraíso. A polícia mesmo São Sebastião fala que falta efetivo, mas não falta efetivo para ir lá no fazendeiro. E ele sabe quem é que tem a arma. Ele vai lá e retira a arma do sujeito e ele ainda corre o processo ainda. E aquele sujeito fica à mercê do bandido. Então, essa é uma revolta que eu tenho, sabe? Porque quando você vai lá e faz o seu cadastro e você tem um porte de arma, o poder público sabe quem tem arma e não vai lá desarmar lá em São Sebastião do Paraíso o bandido. Vai lá na roça, lá nos Pimentas, lá na Rocinha, a Rocinha nossa lá, não é Rocinha do Rio de Janeiro, não. É da família Pimenta que trabalha com seriedade. Foram lá nos Marques e desarmou. E ainda falam umas coisas boas para o produtor rural, como foi lá no Ibiraci, como foi lá na Santa Rita do Sapucaí. Entendeu? Isso é que eu falo, a lei, a prática é uma, a teoria é uma, mas a prática é outra. E na prática não tem sido bom para as pessoas de bem. E tem facilitado para as pessoas do mal. Então, eu sou favorável assim, que todo produtor rural que tenha equilíbrio, que tenha cabeça boa, que tenha ali, que passa ali por aqueles testes psicológicos, ele tem acesso fácil à arma, porque ele está desarmado, ele está vulnerável. Vou te dar um exemplo. Inclusive são até meio parente meu lá no município de São Pedro da União. 3 vezes massacraram o coitado do seu Nazir, um senhor de 70 e tantos anos. Bateram tanto por causa de R$ 1.800. Passa uns dias, vai na casa do rapaz lá, do sobrinho dele, limpar a casa dele. Aí que chega à noite, não tinha mais nada. 15 dias atrás, eles lá de moto, na porta, lá conversando, num distrito, chega 2 bandidos armados e leva a moto nova deles. Aí eles já nem ligou mais para a polícia. Pegaram a caminhonete, foram atrás, passou em cima dos bandidos e matou um. E só não matou os 2 porque um ainda conseguiu escapar para o meio do mato, porque já estava escurecendo, já estava de noite. Então isso é que eu falo o seguinte, talvez se esse pessoal tivesse arma, talvez o bandido não fosse lá. Eu sabia, porque já foi uma, foi 2, foi 3, e faz o que faz e massacra as pessoas. Então, esse é o meu sentimento, que os de bem é que a lei tem prejudicado e tem facilitado a vida para as pessoas do mal. Deputado Cristiano. Bom, eu quero insistir no que eu tenho dito. Não acredito que flexibilizar para a população o acesso à arma é o que vai reduzir o índice de criminalidade, especialmente o homicídio. Pelo contrário, acredito que vai aumentar o homicídio. Mostramos aqui um dado de uma projeção, aplicando um número percentual histórico, né, do número de taxas de mortes por arma de fogo, e depois do Estatuto do Desarmamento, fazendo aí, aplicando esse percentual, vimos que tivemos aí uma possível redução. Segundo ponto é que, e eu vou insistir, e eu preciso discordar com o colega Arantes, porque o fato do bandido saber que naquele local tem uma arma não desestimula ele o ato criminoso. Nós temos bandidos que são tão corajosos, mas tão corajosos, que rouba arma dentro de delegacia, rouba arma dentro de quartel, rouba arma dentro do próprio exército. É uma minoria. Nós já tivemos arsenal do é exército sendo roubado e com presença de arma e da força policial. No campo eles vão ter facilidade. Sargento Rodrigues nos coloca, por exemplo, que não, na minha casa eu não tenho problema. Aí eu concordo com o professor Neivaldo. Isso não pode ser dado como uma regra. Não pode ser dado como regra. Na verdade, até quando a gente diz o seguinte, que o cidadão, para utilizar de uma arma, segundo a lei, ele tem que ter bons antecedentes, questão psicológica e coisa e tal, ainda que ele comprove isso tudo, ele não tem a mesma condição que, por exemplo, um policial,
que tem formação em academia durante um bom tempo, que passa por uma série de testes, que tem toda uma formação, inclusive, fundamentada em questões científicas. E ainda assim, ocorre de agentes de segurança policiais utilizarem a arma de fogo de forma indeterminada. Isso não é garantia que, em momento algum, ela não será usada com o devido propósito. E outra coisa, é muito difícil você conseguir determinar a circunstância do uso da arma. Eu vou insistir. O que o Estado precisa fazer, o Estado brasileiro, a União e os Estados, é garantir a segurança do cidadão para que o cidadão não tenha que ser o policial de si mesmo, que ele tem que ser o juiz de si mesmo. E eu não acredito que teremos uma sociedade mais segura. O que nós temos que olhar é para aqueles lugares onde as experiências elas são melhores. Por exemplo, nós temos uma experiência na Islândia. A Islândia é um país, para vocês terem uma ideia, que lá a desigualdade social é baixíssima, baixíssima. O que, na minha opinião, faz com que o número de crimes também seja baixo. E na Islândia, sargento, para você ter uma ideia, ele é o 15º país que as pessoas possuem arma. Segundo o site Gunpolicy, né, você percebe que a Islândia... Mas por que então não se morre tanta gente pelo uso da arma de fogo? Porque é um país que não tem tanta desigualdade social. 1,5% do povo se considera pobre, mais 2% do povo se considera rico e 90 e tanto por cento do povo se considera classe média. Então, esse tem que ser o principal foco da nossa discussão. Nós queremos um Estado mais seguro, que ele seja seguro pelos investimentos em políticas sociais, pela prevenção à violência e criminalidade. Se você olhar os orçamentos dos Estados da própria União, o que tem sido gasto com a prevenção à violência e criminalidade? Muita repressão, que, claro, a gente sabe que tem o seu porquê, a sua necessidade dada as circunstâncias, mas se a gente não começar a trabalhar as causas geradoras da violência e da criminalidade, sempre que nós vamos estar aqui discutindo esse debate quem que vai pagar a conta? Quem paga a conta é o cidadão de bem, quem paga a conta é o policial, quem paga a conta é o menor, quem que vai pagar a conta? E aí a discussão do jovem negro, que é a vítima, ele é vítima duas vezes. Ele é vítima no momento que ele é assassinado, e ele é vítima também quando ele por circunstâncias socioeconômicas, familiares, ele é acometido às circunstâncias que vem a cometer o crime. O Estado brasileiro, que quer se colocar como muito rigoroso para aplicar penas, ele não se faz presente na vida dessas pessoas durante o que eu chamo de percurso formativo criminoso. O Estado não faz a disputa desse indivíduo. Então, depois o Estado, na sua incompetência de ter uma política de segurança consistente, aí sim, ele quer reduzir a idade penal e quer pôr a arma na mão do cidadão, para o cidadão poder ser não se vira e está solto a sua própria sorte, né? Então eu quero insistir nessa tese. Faço aqui uma exceção. Aí eu tenho uma concordância parcial com o sargento. Pessoas que notadamente precisam fazer a defesa da sua vida, e aí alguns policiais a gente sabe que enfrentamento com o crime, ele coloca em risco a sua vida e fica marcado. Esse policial, que ainda assim, com toda a formação, a gente sabe que vez ou outra, algum outro acaba tendo um deslize, mas é entre aqueles que podem fazer o uso da arma, quem talvez tenha a melhor condição, acredito que tenhamos que ter uma exceção nesse caso. Agora, armar a sociedade porque o Estado não consegue dar conta, não consegue dar resposta, para mim não é o caminho. Exigir que o Estado dê conta e dê resposta. Mas acho que ninguém aqui pregou armar a sociedade. Quanto ao jovem negro, eu acho o seguinte, nós temos que lembrar que todos nós vivemos num país onde há uma mixigenação profunda. Profunda, é só pegar as raízes. Então a tese não é jovem negro de periferia. A tese é questão social, é per capita, é econômica. Porque nós vamos encontrar favelado do olho verde. E aí? Não, aí tem questão histórica, sargento. Não, nós vamos encontrar favelado do olho verde. Então, na opinião do senhor, não houve escravidão no Brasil. Nós temos uma mixigenação de raça no país que todos nós praticamente temos mistura de sangue de negro, de índio, de branco. Isso é fato. Isso aí, o estudo científico mostra isso. Esse discurso de jovem negro da periferia fica bonito, fica até poético. O negócio é per capita. Eu morei na cabana do pai Tomás 30 anos, deputado. Qual que é a questão? Na favela, na periferia. Aí você faz a discussão de história. A história você conhece. Lei do sexagenário, ventre livre, a própria abolição entregou os negros sua própria sorte. Conheço. Os grandes aglomerados com presença massiva do mas que eu chamo de população negra é porque o Estado entregou. É per capita. Há uma discriminação. Não, é condição socioeconômica. Nós vamos encontrar o branco, o negro, socioeconômica, porque pela pele inicialmente. Socioeconômico. Eu acho que aí nós fazemos o debate certo. Eu acho equilibrado. Acho que o debate é igual aqui, essa discussão aí está igual qual que veio primeiro, foi o ovo ou foi a galinha? Não. O sargento tem razão, mas o que ele precisa admitir é que o problema socioeconômico para esse público, ele tem uma raiz lá atrás, que foi a escravidão no Brasil. A escravidão era para negro, não era para branco. Então, a maioria daqueles que sofrem o impacto da desigualdade social, econômica... Hoje, Deus aceitam esse discurso mais.
Nem os próprios negros. Sargento, como é que explica a comunidade carcerária, 70% é negro, o índice de homicídio atinge o negro, os menores salários pagos ao negro, o Supremo Tribunal chegou ao ponto de falar o seguinte, nós queremos que nas cortes tenham... Não, isso daí está disponível. A própria corte, o Corte Daqui a Suprema pouco do Brasil... não tem, inclusive vai falar que não tem policial negro. Não são a maioria também. Não são a maioria também. Sargento, tem duas questões aí. Primeiro, que não precisa nem de dados. Você olha no sistema carcerário, você olha a cor. Então a cor realmente, a maioria é negro. Se você vai numa favela, você olha a cor. A maioria é negro. Se você... Existem você dados vai nas concretos, manifestações aí que as direita, maiores vítimas são jovens negros. Tá vendo aí? É diferente. Então, realmente, as maiores vítimas são negras, que é resultado dessa questão socioeconômica. Está correto. Socioeconômica é a base. Está correto. É a questão socioeconômica. Ele citou aqui Islândia, eu vou só falar aqui Inglaterra. Sabia que todo reservista da Inglaterra leva um fuzil para casa? Ele leva um fuzil para casa. Nós estamos falando de fuzil calibre 762. 762. É cultural, né? É cultural. Olha, eu acho que nenhum de nós aqui pregamos a liberação. Nenhum. O que nós temos que estar atento é o seguinte: por que está havendo uma grande investida contra o Estatuto? Isso é fato. Está aqui, Antônio Carlos. Ele cumpriu todos os requisitos da lei. Quando chega aqui, no parágrafo dela, assim, a autorização prevista nesse artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial nos termos e atos regulamentares da Polícia Federal. Então ele cumpriu todos os requisitos. E eu lembrei aqui o Cristiano o seguinte, que aqui no parágrafo 1º do artigo 4º fala o seguinte, olha, o certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal, aliás, parágrafo 2º, os requisitos que tratam o inciso 1º, 2, 3 do artigo 4º deverão ser comprovados periodicamente, não inferior a 3 anos. Então a lei, professor Neivaldo, ela está bem amarrada. Ela traz os critérios, psicotécnico, treinamento, maior de 25, tudo. Ele tem que comprovar por que ele precisa do porte. Eu estou falando de porte, não estou falando de posse. E de 3 em 3 anos ele tem que submeter tudo novamente. Agora, nós legisladores não podemos deixar. Eu sou ferrinho de dentício com projetos aqui na casa. Porque quando joga para atos, isso aqui foi toda a investida que o Estatuto está sofrendo. Porque ela está muito bem amarrada. Tem que ficar na mão da Polícia Federal. Isso está muito bacana. O registro, o porte, igual está aqui. Porque aí não sofre ataque. Se retirar esse, né? Se a gente melhor regulamentasse esse ponto aqui, não estaria nem fazendo esse debate, porque não teria projeto atacando. Porque o Estatuto, ele é bom. Ele é bom. Ele reduziu. E vou falar mais, coisa que vocês não saibam, que vocês não sabem, né, nesse debate. Até para controlar o próprio armamento utilizado pela polícia, o Estatuto inovou. Como é que era antes? Eu tenho minha carteira de polícia. Então minha carteira de polícia está escrito porte livre de arma. E era assim com a polícia todinha brasileira. Polícia Militar, Polícia Civil, Rodoviária Federal e Federal. Bacana, porte livre. O que é porte livre de arma? É livre. Então eu carregava qualquer arma comigo. O que o Estatuto fez? Não é livre assim mais não. É porte restrito. O senhor policial federal Cristiano, o senhor policial militar, professor Neivaldo, ou policial civil, Antônio Carlos Arantes, você vai ter o porte de arma pela sua carteira. Mas, ou a arma é da corporação, devidamente cadastrada e registrada, ou a arma é registrada em seu nome. Acabou. Então até isso, coisa que não acontecia. Ele trouxe a inovação. E que os senhores não saberiam desse detalhe pelo fato de não ser do ramo da atividade. Então o Estatuto, ele é bom. A lei que está tendo a atacar ele é por causa desse ponto aqui, Arantes. Por quê? Porque ficou, o comerciante lá ficou invocado. O agricultor ficou invocado. Por quê? A Polícia Federal falou assim, não dou. Não é isso que a lei diz. Sargento, eu estou entendendo, tem duas questões. Primeiro que o Sargento Rodrigues defende também o Estatuto. Né? Nós defendemos o Estatuto, Cristiano defende o Estatuto e não queremos a revogação do mesmo. O Antônio Carlos também defende. Eu, na verdade, eu defendo o endurecimento do Estatuto. O que o Sargento Rodrigues também, me parece que o Sargento Rodrigues quer a mesma porte coisa, legal de arma, sim. Que é o endurecimento do Estatuto. Porte legal. O que nós estamos aqui, nesse momento, defendendo o Estatuto, contra a revogação, e tem uma pequena fala do deputado Antônio Carlos, que é a fala que quem quer a revogação está utilizando, o cidadão de bem. Comprovadamente, o cidadão de bem não resolve ter a arma.
E é o que me parece que o deputado coloca aqui. Quem defende a revogação do estatuto utiliza justamente esse argumento. Cidadão comum tem o direito de defender a sua vida e a vida de sua família. E isso não corresponde à realidade. O exemplo o exemplo que o senhor deu do senhor, da família do senhor, também não corresponde à realidade. O senhor é policial, o senhor é sargento, o senhor tem todo um treinamento, toda uma preparação. O cidadão de bem, eu, por exemplo, eu não teria essa mesma preparação, eu não teria toda essa estrutura para ter uma arma em casa. Então, não é verdade que o cidadão de bem, para preservar a sua vida e da sua família, precisa ter uma arma. Mas ajuda. O que nós precisamos, ajuda. E aí, o que nós precisamos, deputado, o que nós precisamos é isso que o Cristiano coloca, que o senhor colocou também. Nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de estar junto com a nossa juventude, mas até quando ela vai orientando, preparando. Não dá para eu colocar uma arma na mão do cidadão para resolver o problema social. Mas no dia que nós avançarmos nisso tudo, eu sou a favor de proibir tudo. Somente os policiais eu concordo com o endurecimento do porte legal que o senhor coloca aí, sem revogação. E discordo completamente do deputado Antônio Carlos quando ele diz que o cidadão de bem tem que ter uma arma. O cidadão de bem que tendo arma, pelo menos ele vai estar mais seguro, porque hoje o crime banalizou tanto e o criminoso sabe quem tem arma. Se vai no campo, ele sabe quem tem. Aonde tiver, vai ter o homicídio daquele que vai apontar e não vai atirar. Vai apontar e não vai atirar. Vocês generalizam, as coisas não podem ser generalizadas. Vai roubar uma, vai roubar outra, mas vai defender gente também. Nós temos casos recentes, inclusive o policial civil em Uberlândia, viu? Mas um percentual. Policial civil em Uberlândia chegando na garagem. Sim. Se eu não tivesse armado, tinha sido vítima. Mas é um policial. E o que ele é? Um policial. É um policial. Ali é só um exemplo. Agora, vai me desculpar, o professor, o agricultor, assim, dizer que o cidadão, na cabeça dele, falou assim, eu vou me armar porque eu vou ter segurança e vou me defender. É uma falsa sensação de segurança. Tem aptidão técnica. Tem que ter aptidão técnica. Não é suficiente. Mas te dá uma condição melhor de se defender. De se defender. Olha, gente, tem que ser discutido são os efeitos colaterais da posse da arma. Eu disse e vou voltar a dizer, boa parte das armas que estão em circulação são armas que são legais. E isso acontece até com o policial, porque parece que tem 1 ou 2 semanas agora atrás, uma quadrilha aqui de Santa Luzia, policial militar saindo da agência bancária, teve 2 armas suas furtadas pelos bandidos. Isso não é coisa generalizada. É a falsa segurança. Não se discute a raiz, não se discute o problema. Aí vamos colocar menor dentro da cadeia. É direito natural. Arma na mão de todo mundo. É direito natural. Defender a própria vida é direito natural. Sargento, mas colocar a arma na minha mão não vai resolver o problema da minha defesa. Mas você vai obedecer os requisitos da lei. O que eles estão querendo não é isso, sargento. Aí nós concordamos que o que eles estão querendo é afrouxar demais. Agora, o que o legislador não pode fazer, e nós, deputados estaduais, como tratando determinadas matérias, não podemos deixar que determinados atos da lei sejam regulamentados. Volto, insisto e repito, os ataques que o Estatuto está sofrendo é porque remeteu à Polícia Federal regulamentação de porte e de registro que não poderia. Que o legislador federal foi inconsequente, incompetente, ele foi, eu diria assim, ele foi infeliz ao deixar. Porque os requisitos, eu olhei aqui, como policial que sou, como uma pessoa extremamente treinada para andar armado, para utilizar arma, para ter arma comigo, eu vi aqui que os requisitos são bastantes, inclusive periodicamente de 3 em 3 anos, a gente tem que renovar. Registro de 3 em 3 anos, né? E o porte de 3 em 3 anos. Eu tenho registro da arma todo ano, todo de 3 em 3 anos, tem que renovar. Eu só não preciso renovar porte, porque a minha condição de policial, ela é dispensada. Então, ele está fazendo, viu, Antônio Carlos? Você precisa estar atento a isso. É essa regulamentação aqui é que arrebentou. Porque praticamente nós concordamos com quase tudo. Quase tudo. Afrouxar, por exemplo, deixar a Polícia Civil tomar conta é um retrocesso. Porque, infelizmente, né, acontecia casos, e eu vou falar aqui abertamente,
que o cara recebia meia dúzia de frango caipira e entregava o registro da arma. Olha, a coisa ficou. Infelizmente, acontecia fatos assim. Infelizmente, Cristiano, são verdades que a gente tem que dizer. Sim. Ou seja, agora vai na Polícia Federal, a conversa é outra, o endurecimento é outro. Só que não pode do jeito que ficou, viu, Mas Antônio tem um Carlos? endurecimento outro, mas na hora que vence esse registro, a Porte. pessoa, o porte, a pessoa já passa a estar no caso do de ato habilitação, regulamentar. porque não resolve. Você, como policial, é fácil de ir lá e regularizar novamente. Não é o caso que está acontecendo Mas com então tem produtores, e não é pouco, não. E aí eu acho que pode ter até uma ação política por trás para desarmar os produtores. Então lá. tem que melhorar, tem que eficiência do efetivar poder a lei. A lei. Né? E não desmontá-la. O poder público cumprir a lei. Justo, também. A Não acabar com a lei. A gente já percebeu que é um assunto muito polêmico. A comissão especial foi criada em Precisa abril. pelo menos umas 200 horas. Por exemplo. Pois é, a comissão especial foi criada em abril e a ideia do relator, do presidente, é que isso seja votado ainda nesse semestre. Não é Mas a pouco turma lá tempo tá para... muito favorável ao abrandamento demais. Pois né? qual que é a opinião Eles dos senhores? tiveram. Existe essa pressa? Realmente é uma pressa perigosa para uma Na Não, situação isso é horrível à complexa? sociedade. Eu concordo com a deputada Alice Portugal, né? Os encaminhamentos que têm sido dados na Câmara Federal é um encaminhamento de retrocessos. Né? Então, mais uma lei que pode ser discutida de forma atropelada e nós podemos ter um retrocesso realmente. Né? E você tem razão quando você diz que está muito rápido essa discussão. Na verdade, não deveria ter discussão. Né? Nós temos uma lei que já foi votada e ela deveria ser mantida. Né? Agora, existe o grupo lá interessado, né, que são os deputados da bala interessados nesse processo de armas, de O Tenente comercialização. Gonzaga está lá, é policial né? e ele pensa igual a mim. Então, realmente, Tomar o que cuidado pode com a bancada acontecer da bala. é um retrocesso nessa discussão devido a esses atropelos que vem acontecendo na Câmara de Deputados. Eu vou pedir para vocês, então, agora as considerações finais, por favor. Bom, eu quero primeiro parabenizar e cumprimentar os deputados Cristiano, o professor Neivaldo e Antônio Carlos Arantes, que praticamente a gente converge aqui com a maioria dos pontos. O Estatuto ele não pode sofrer um ataque tão violento. E isso serve de lição, deputado Antônio Carlos Arantes, para que nós, legisladores, volto a repetir, não deixemos para que determinados atos na lei seja regulamentado pelo Poder Executivo ou seus órgãos, porque acontecem essas aberrações. Hoje o Estatuto não estaria sofrendo esse ataque. A Polícia Federal criou dispositivos que contraria a lei, mas insiste. Por isso que está sofrendo esses ataques. O cidadão de bem, a pessoa que submete a todos os requisitos previstos no artigo 4º da Lei 10.826 de 2003, ele tem direito, sim, de adquirir sua arma. E o direito à defesa da própria vida é inerente à condição humana. Qualquer um. O que não pode é nós fazermos um discurso. Olha, a política de segurança pública macro, né, tem que ser efetiva para o governo federal, municipal, estadual, e assim resolve o problema. O cidadão vai ter isso quando? No dia que tiver, eu sou a favor de proibir radicalmente o porte e a posse de arma para o cidadão comum. O dia que tiver. Enquanto não tiver, nós temos que dar condições a essa pessoa séria, comprometida, que submeteu a lei a defender a própria vida e a vida da família. Professor Neivaldo, por favor, suas considerações finais. Eu volto a afirmar, né, que sou contra a revogação da lei, né, do Estatuto do Desarmamento. Nós sabemos, e estatisticamente, né, que o problema é que quanto mais arma de fogo, né, maior risco de vida, né, principalmente nas famílias. Eu concordo plenamente. Né? Temos o direito de defender nossas vidas. Temos direito de defender a vida de nossas famílias. Mas nós podemos correr o risco de colocar em risco as nossas vidas. Né? Nós corremos o risco de, colocando arma na mão das pessoas, as pessoas colocarem em risco as suas vidas e as vidas de suas famílias. Né? Esse discurso, ele não é realidade. O homem de bem, ele não precisa estar armado. Ok, deputado. O homem de bem precisa estar armado, sim, no meu entendimento, porque hoje ele não tem segurança. E se ele estando armado, o homem de bem.
A família de bem, ele estando armado, ele está mais seguro. Esse é o meu pensamento. Então, não sou a favor de flexibilizar a vontade estatutária, não, pelo contrário. Eu sou favorável a acesso mais simplificado às pessoas de bem. E punição com muito mais força, né? Como de tornar aquela arma ilegal. Aquela arma ilegal, aí sim, uma punição muito mais forte. Então esse é o meu pensamento, mas eu vejo que o problema está realmente cuidar da criança. É você ter ali, desde a creche, depois escola, tempo integral, formando o cidadão, muito menos pessoas darão problema para o nosso país. Ok. Deputado Cristiano. Mais uma vez eu repito, eu acho que o nosso Congresso, que, em minha opinião, especificamente a Câmara dos Deputados, tem tido uma agenda muito ruim em temas que são importantes para o nosso país, e o que a Câmara tenta fazer quando quer discutir a segurança pública, para mim o faz da pior maneira. Aqui nós vimos que há um certo entendimento, pelo menos da maioria dos membros da bancada, que o que precisa, talvez, alguns ajustes no Estatuto, que sua flexibilização não trará benefícios à comunidade. O que eu penso? Que mais armas em circulação significa que nós teremos mais homicídios. Não tem como. A arma foi feita para matar, não para outra coisa. Então, na minha opinião, nós temos que repensar a nossa política de segurança, ainda que o sargento diga, mas como, quando? Tem que ser agora, que a gente fomente esse debate. Nós temos aqui os deputados federais que são de Minas Gerais. Enfim, nós temos que fazer a discussão, ela tem que ser permanente e constante. Não precisa ter uma linha de chegada, porque ainda se você pegar o país, como eu estou citando aqui, a Islândia, que tem um indicador pequeno, se você perguntar para eles se estão satisfeitos, vão dizer que não, que tem que reduzir ainda mais. Então, quer dizer, é uma caminhada constante. Mas eu, na minha opinião, facilitar o acesso à arma para o cidadão não será o caminho para termos mais segurança. Pelo contrário, o que eu estou insistindo, os chamados efeitos colaterais, que são os acidentes domésticos com armas, que são os furtos das armas legalizadas pelo não uso, as mortes, porque quando o cidadão de bem apontar e resolver não puxar o gatilho, que ele vai falar, putz, você não pode tirar uma vida, vai ter a sua vida comprometida de sua família. Então, acho que o que nós temos que ter é a redução das armas. Os números estão aqui. Com o Estatuto de Desarmamento, nós tivemos aqui cerca, pela projeção aqui, cerca de 113 mil vidas foram salvas, especialmente jovens, a partir de 2003 com o Estatuto. Essa é a minha opinião. Ok, muito obrigada a todos. O Assembleia Debate termina aqui. Muito obrigada a você também pela companhia. Até o próximo programa.